Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos chegando na última aula da nossa matéria Religiões Comparadas, primeira fase, primeiro módulo. Trabalhamos aqui duas grandes questões, o Adventista do Sétimo Dia e o Tabernáculo da Fé. Esse é o curso básico de teologia do Seminário Teológico Bereshit, Seminário Teológico Tabernáculo, Faculdade Bereshit, todas mantidas pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Desde 1992, aqui nessa região de Ladinha, Sul Capixaba, Leste Mineiro. Professor e pastor Ilmar Santos César, professor também do Estado de Minas, matéria de Geografia e Sociologia titular, mas já lecionei outras matérias também. Estamos encerrando então essa matéria com a aula de número 16, as doutrinas do Tabernáculo da Fé. Vamos agora saber quais são elas e refutá-las. Primeiro, a doutrina da serpente, a descendência da serpente. Essa doutrina teve início nas lendas mitológicas do século passado e foi adaptada por Brahma. Disse ele que havia duas árvores dentro do jardim, a do conhecimento e a da vida. E eram duas pessoas, Satanás e Jesus. Comer da árvore do conhecimento significava ter relações sexuais. Então o pecado de Eva foi manter relação com o diabo. E daí nasceu Caim. Caim então era filho do diabo, filho da serpente, de Satanás. E essa doutrina não tem fundamentação bíblica, não é? Mas ela consta no livro dele chamado Uma Exposição das 7 Eras da Igreja. Vamos agora fazer a refutação. Primeira coisa, a vida eterna está no Pai, não numa árvore. João 5:26. A vida está no cumprimento dos mandamentos de Deus. Mateus 19. O cumprimento da lei não é eficaz para a vida eterna por causa da fraqueza da carne. Romanos 7:10. Enganar não significa seduzir, como disse Brahma. É a referir à tentação de Satanás no Jardim do Éden. Em 2 Coríntios 11:3, a palavra traduzida por enganar significa enganar grandemente. Em 1 Timóteo 2,14, está escrito que Eva foi enganada, mas Adão também foi expulso do jardim, porque também pecou. Então também Adão teria tido relações sexuais com a serpente? 5. O sentido de 1 João 3,2, usado por Brahma para dizer que Caim foi gerado pelo maligno, é bem diferente. Caim foi arrebatado pelo maligno. 1 João 3,8 diz que quem comete pecado é do diabo. Isso não significa nascido do diabo, pois então todos os homens seriam nascidos do diabo, uma vez que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Gênesis 4:1 e 2 está escrito que Adão coabitou com Eva e ela deu à luz a Caim. Então cadê a serpente? Está dizendo categoricamente que a Eva e Adão tiveram Caim. Gênesis 3:22 e 23 diz que Deus expulsou o homem do jardim para que não comesse do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente. A doutrina da descendência da serpente diz que o homem não podia alcançar tal fruto, mas Deus falou sobre isso. Ele podia comer, tanto que Eva comeu. Se Caim fosse uma serpente, então não geraria filhos como a Bíblia afirma que gerou. Ele teve vários filhos, e inclusive um deles chamava Nimrod, né? Um exemplo muito suave é este: o burro é cruzamento de um asno com uma égua, o meu jumento é com um cavalo. Em geral não se reproduz. Deus amaldiçoou a serpente para que rastejasse sobre a terra. Espécies diferentes não se cruzam. Né? Atos 17:26 afirma que Deus fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, de um só. Abraão afirma que veio de dois, né? Caim de um lado e Abel do outro. Jesus afirmou que a sua geração era descendente de Abraão, mas pelas atitudes parecia que era do diabo. Então está aí refutada a primeira doutrina, que é chamada descendência de Caim. Segunda, Brahma é o mensageiro do Apocalipse. Ele disse que ele é o 7º mensageiro da carta de Laodiceia. Na carta de Éfeso foi Paulo, na dispensação de Esmirna, Irineu, na de Pérgamo, Martinha, na de Tiatira, Columbano, na de Sardes foi Martim Lutero, na Filadélfia foi John Wesley, e na Laodiceia era o William Branham. Ele que seria o profeta dos últimos tempos, né? O profeta da igreja de Laodiceia. E então ele dizia que ele era o mensageiro do Apocalipse. Ele era como o anjo com a 7ª trombeta que revelou os mistérios obscuros do Apocalipse. Ele era o profeta da era de Laodiceia. Vamos lá então combater essa doutrina dele. Seja anátema, amaldiçoado aquele que pregar outro evangelho. Gálatas 1:8-12. Outra passagem que menciona a expressão é 1 Coríntios 12:3, em que Paulo lembra que pessoa alguma fala pelo Espírito de Deus que Jesus é anátema. E somente pelo Espírito Santo alguém pode dizer Jesus é o Senhor. Jesus alertou os seus sobre aqueles que viviam dizendo serem Cristo, enganando a muitos. Mateus 24. O ministério dos profetas encerrou-se com a vinda do Filho de Deus. Hebreus 1:14. Tendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muita maneira, hoje nos fala pelo seu Filho Jesus. Cristo é superior a Moisés, a Melquisedeque, ao sacerdote antigo do pacto, com os próprios anjos.
O dever do crente é olhar para Jesus e não para algum profeta seu. A maior parte da Bíblia, base bíblica de Brahma, e seus seguidores dessa doutrina do mensageiro, que falar que ele é o mensageiro do Apocalipse, está no livro do Apocalipse, escrito para o contexto do primeiro século. Foi escrito no ano 90 desse século. Cheio de simbolismos, né? Então a gente pode, de maneira alguma, inventar uma coisa dessa. Então, meus queridos, também rejeitava a Trindade, para encerrar o tabernáculo da fé. No livro A Revelação de Jesus Cristo, página 14, Brahma afirma que Pai, Filho e Espírito Santo são simplesmente títulos, não são nomes. É por isso que batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é um nome, não um título. Então, não creio em Trindade. Mas a Bíblia está categoricamente toda falando sobre isso, né? A Trindade é encontrada na Bíblia desde a primeira página, Gênesis 1, capítulo 1, até a última, Apocalipse 22. Os cristãos verdadeiros não creem que haja 3 deuses em um. Creem sim que existem 3 pessoas na mesma substância, coiguais, coexistentes, coeternas. A doutrina da Trindade está implícita no Velho Testamento. Elohim são os deuses, não é? A palavra Elohim está no plural. Façamos o homem, desçamos para confundir a linguagem do homem, não é? Então está muito claro isso aí. E Mateus 28 diz: ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça apostólica, a bênção apostólica é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. E Efésios diz: um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai. Então fica bem claro isso aí, e a doutrina é refutada, que não existe trindade do nosso chamado irmão Brahma, tabernáculo da fé. Assim, meus irmãos, encerramos essa matéria chamada Religiões Comparadas, número 1. Deus abençoe a todos, tenham bons estudos e vamos aguardar as próximas aulas. Divulgue esse vídeo, inscreva-se no nosso canal se quiser fazer o curso aqui. Entre em contato conosco. Fica na paz, um abraço, tchau, tchau.